Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos e tivemos o nosso primeiro contrato fechado, ó. Dá uma olhada aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, tá? Em cima, ó, tá escrito 1.569 bruto, né? E embaixo 1.475 líquido. Por que essa diferença de cima para baixo? Porque o de cima é o bruto, é o que converteu de dólar para real, e o de baixo é o líquido, tirando já a taxa da plataforma de recebimento. Então, qual foi o ticket ofertado ali na reunião? O cliente pagou na reunião, ele mandou o comprovante de pagamento ali na reunião. Qual foi o ticket ofertado? 297 dólares. Quais foram os entregáveis? O que eu vou entregar? Tráfego e criativo. Ponto. Cobrar aqui no Brasil ainda mais R$1.500 só para fazer tráfego e criativo, putz, está quase impossível, né? É muita gente trabalhando de forma errada, promete e não entrega. Agora lá fora, 297 dólares é como se fosse R$297. Então, se você for cobrar R$297 aqui no Brasil para você fazer tráfego e criativo estático, né? Tem esse detalhe, não foi nem criativo em vídeo, foi criativo estático. E o criativo estático, meu querido, minha querida, a inteligência artificial faz. Muito bem feito, né? Hoje em dia, putz, quem utiliza Canva para fazer criativo estático tá bem para trás. A inteligência artificial faz muito melhor ali, né? Tem uma criatividade que a gente não tem, né? Então, os entregáveis foram tráfego e criativo, tá? Vamos lá, né? Você pode ter algumas dúvidas, não é? Então, eu tô aqui na plataforma da Miro para te mostrar, né, qual foi o meu funil. Se você não viu os vídeos anteriores, qual foi o funil para poder fazer esses agendamentos e tudo mais. Eu vou te falar alguns problemas que eu estou tendo e o que eu estou fazendo para buscar contornar esses problemas, tá bom? Então fica comigo que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então estou utilizando a Meta para poder captar esses clientes aí, né? Depois, obviamente, é feito um criativo. Esse criativo é feito com inteligência artificial, é um criativo diferente, é um criativo interessante, que chama atenção. Lá fora as métricas são bem maiores que no Brasil, né? Então a gente precisa de algo diferente para realmente chamar atenção, diminuir o CPM, diminuir o custo por clique, não é? Depois do criativo, o potencial cliente vai para onde? Vai para uma landing page. Aí é uma landing page específica, essa landing page, tanto a promessa do criativo como a promessa da landing page ainda estão sendo estudadas, validadas. Hoje mesmo eu coloquei uma outra copy, tanto no criativo como na landing page, para entender como que vai se comportar, né? Se a gente vai conseguir captar pessoas melhores ou não, vai continuar igual, né? Porque eu percebi que tá vindo bastante gente sem dinheiro, né? Bastante gente que tá começando, mas ainda assim tá interessante. Eu vou te falar em relação às reuniões e etc e tudo mais, né? Alguns gargalos aí que tá tendo. Então vamos falar do funil primeiro, né? Eu tô utilizando a Meta, a plataforma Meta, né? Eu tô utilizando criativo feito por inteligência artificial. Depois que a pessoa clica no criativo, ela vai para uma landing page. Eu testei também com formulário nativo, só que assim, formulário nativo é complicado. Por quê? Porque a pessoa, no final eu colocava o link da minha agenda, né, para ela agendar automaticamente, só que pouquíssimas pessoas agendavam. Isso é muito ruim, né? É bom quando a pessoa já agenda, vê que tem um dia, tem um horário ali, e a gente só confirma no atendimento comercial. Então, por isso que eu optei por uma landing page, e na landing page já tem o nosso calendário, tá? Então, por isso que eu optei pela landing page. Show? Maravilha! Depois da landing page, ela vai para onde? Ela vai para um formulário, marca dia e horário, né? Antes do formulário tem agenda, então ela marca um dia e horário, e para ela conseguir marcar a reunião, ela tem que passar por um formulário, onde tem algumas perguntas ali.
né? E essas perguntas, esse formulário a gente pode dizer que é um formulário qualificatório. Só que eu, Derek, estou fazendo reunião com todo mundo. Estou fazendo reunião com todos. Ou seja, o seu guru vai falar que não é para fazer reunião com quem fatura abaixo de tantos dólares, tantos reais no mês, né? Eu estou fazendo. Por quê? Por qual motivo eu estou fazendo com todos? Treino. Vou treinar o quê? Vou treinar reunião, vou treinar contorno de objeção, vou treinar apresentação. É um outro idioma, em espanhol, então eu treino espanhol, vocabulário. Enfim, eu treino. Porque depois, quando eu pego um peixe grande lá na frente, como é que eu vou me comportar? Imagina se eu tô começando agora e eu começo já com um peixe grande. Putz, vão me engolir esse pessoal, né? Então eu preciso me preparar. Então por isso que eu tô fazendo com todos, né? Eu tô fazendo com todos porque eu vou treinar. Eu treino a reunião, né? Eu consigo me expressar mais, porque são pessoas ali que estão no nível mais baixo, eu agrego muito mais, né? Então, eu treino a reunião, eu treino contorno de objeção. Geralmente esse pessoal aqui, a objeção é preço, né? Geralmente a objeção é preço, então quem está começando, por exemplo, não vai ter condição de pagar ali $800, né? Mas eles têm condição de pagar alguma coisa, né? Então, geralmente ali a objeção é preço, né? Eu vou treinar a minha apresentação, eu vou validar a apresentação, se está uma apresentação interessante, que traga confiança, credibilidade, autoridade, etc. Eu treino o vocabulário, treino espanhol, né? Se é uma reunião fluida ou não, se eu estou falando palavra após palavra de maneira mais incisiva, firme, com confiança e tudo mais. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com todos, tá? Com todos, fazer todas as reuniões. Show, para mim tá sendo muito bom. Então, tô fazendo todas as reuniões. Não tô pré-qualificando aqui, mas eu poderia falar que esse formulário ele é qualificatório, porque se a pessoa coloca lá que fatura menos que $5.000, às vezes não faz sentido. Então, todo mundo que se cadastra abaixo de $5.000 poderia ser cancelado ali a reunião e essa reunião não é feita. Mas eu decidi, por agora, não fazer isso, né? Imagina, se eu não tivesse fechado, se eu tivesse qualificado melhor esse cliente que eu fechei aqui, eu não teria fechado com ele porque ele não iria passar por esse crivo, né? Ele não fatura muito. Então, a gente conseguiu fechar. Então, para nós, a gente treina, o nosso CAC fica basicamente zero, porque eu estou conseguindo vender, e assim sucessivamente, do que ficar tentando dar murro em ponto de faca, tentando vender para peixe grande, sendo que não está conseguindo vender nem para peixe pequeno, né? Show? Beleza. Então, formulário qualificatório, maravilha, excelente. Outra coisa, depois do formulário qualificatório, a pessoa vem para o meu comercial, né? Então, vem a confirmação da reunião. Aí eu utilizo automações para isso, tá? Então, é feito de forma automática. Aí é o seguinte, aqui eu senti um gargalo, tá? Não sei se dá para escrever aqui. Gargalo. Será que fica bom? Ficou bom. Aqui teve um gargalo. Que gargalo foi esse? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Dá para aumentar. Show. Qual foi o gargalo que eu tive aqui, pessoal? Eu percebi que muita gente se cadastrou, agendou data e horário, mas não confirmava a reunião. Porque eu mando um WhatsApp, uma mensagem, né? Olha, sua reunião foi agendada e tudo mais. O link da agenda para você confirmar na sua agenda tá aqui embaixo. Você consegue confirmar? Deu para confirmar?
e elas não respondiam. Quer ver o seguinte, ó? Ó, essa daqui é a agenda dessa reunião agora, né? Então presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no-show. 6 no-show. Essas pessoas não responderam, essas pessoas não compareceram, algumas até confirmaram, mas não compareceram. Então, assim, no-show. No-show. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6 reuniões. E presta atenção. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Essa quinta aqui, ó, essa daqui foi a que eu fechei. Então eu precisei de 5 reuniões para fechar uma. Eu falei em algum vídeo para trás que eu estava buscando 10% de conversão, né? Ou seja, a cada 10 reuniões fechar um. Só que eu consegui fechar uma fazendo 5 reuniões. Só que eu acredito que ainda tem muito o que melhorar. Então eu acho que dá para melhorar ainda essa taxa de fechamento. Depois eu fiz essa reunião, só que essa moça aqui, putz, ela tava no momento lá conturbado da reunião, a gente nem chegou a passar da primeira fase da reunião, então eu considero que nem teve aqui. Deixa eu colocar vermelhinho. Essa outra reunião foi com outra pessoa, essa aqui cliente, enfim. Essa reunião aqui, ó, no show também, não teve. Então, o que eu estou buscando fazer para poder contornar isso daqui, que pode ser algo que te ajude aí e que deu até uma melhorada? Ligação. Ligação. Ou seja, a pessoa acabou de chegar no meu funil, ela se cadastrou, chegou agora, o que eu faço? Uma ligação. Aí eu já vou te dar o script aqui, eu faço algumas perguntas. Por exemplo, ela se cadastrou de manhã, eu vou ligar, fala, bom dia fulana, bom dia, é a fulana? É a fulana, tudo bem, aqui é o Derek da Coda. O motivo da minha ligação é que eu acabei de receber o seu agendamento para a gente fazer uma reunião em relação a tal coisa, tal coisa, tal coisa. Confere, confere. Fulana, eu gostaria de confirmar nossa reunião. Antes de fazer essa confirmação, você poderia me responder alguns pontos rapidinho? Posso, perfeito. Então, fulana, me conta o seguinte, aí você já vai qualificando ela, né? Qual é a sua meta para daqui 6 meses, para o final do segundo trimestre aqui desse ano? Ah, é tanto. E falta muito para a gente chegar? Aí você vai entender qual é o faturamento dela. Se você qualifica através do faturamento, você já vai saber o quanto a pessoa está faturando, se ela consegue te pagar o que você está cobrando ou não. Ah, legal, então a meta é X e hoje falta tanto para a gente chegar nessa meta, perfeito. Se você quiser acabar aí as perguntas, não tem problema, você pode falar o seguinte, maravilha, fulano, então, tal dia, tal hora, dentro da reunião, nós vamos criar um plano estratégico focado nessa sua meta, tá bom? Vou pedir para você fazer o seguinte, entra no seu WhatsApp, clica no link para você poder confirmar a sua reunião, para não ter duplicidade de horários e também para você não perder o horário da sua reunião, para você poder deixar trancada essa reunião. Pode ser assim? Pode ser. Então, fulana, muito obrigado pelo seu tempo, tá? E a gente se vê ali tal dia, tal hora. Um grande abraço, obrigado pelo tempo. Pronto. Então, isso daqui melhorou, tá? Eu tô sentindo que tá melhor, só que faz pouco tempo que eu tô aplicando. Tô aplicando desde ontem. Hoje é dia 23, então desde o dia 22, desde ontem. Então faz pouco tempo que eu tô aplicando. Mas eu percebi que com quem eu liguei, compareceu. Quem eu não liguei ou não atendeu, não compareceu. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa pessoa que eu liguei não atendeu, só que ela tinha confirmado a reunião, não compareceu. Depois eu vou ter que ligar, porque eu também tô ligando para no show, né? Essa daqui que tá em verde, eu liguei, ela não atendeu na hora, só que depois ela respondeu e tudo mais, e segundo ela tá confirmado. Essa que tá escrito França aqui, eu liguei, então confirmei através da ligação. Essa Lisete aqui ainda não. Eu
ela agendou outro dia lá que eu ainda não estava aplicando essa questão da ligação. Então vamos ver se ela comparece hoje, vamos ver se essa França comparece hoje e tudo mais. Temos aí chance ainda de fechar mais um contrato hoje. Se fechar, putz, muito bom, porque aí a gente sai do 0 a 0 e aí a gente começa a lucrar de fato, né? Qual que é a ideia do vídeo? Te mostrar o seguinte: será que é fácil a gente fechar um contrato de R$ 1.500 entregando só tráfego e criativo estático aqui no Brasil? Ou é melhor eu vender um produto, um serviço, na verdade, onde eu vou implementar um serviço de performance que vai trazer resultado para o nosso cliente, para ele faturar 2, 3, 4, 5 vezes mais por 297, entregando tráfego e criativo, né? Esses são os entregáveis. Aí eu tenho outros entregáveis, né, com um ticket maior, desde esse menor até o maiorzão, que eu coloquei por 1.197, se eu não me engano, mas aí tem muita coisa legal mesmo. Inteligência artificial que atende ligação, que agenda, qualifica o lead, reagenda, cancela e etc. Então é muito interessante também para clientes que têm dificuldade, por exemplo, com o idioma lá fora, né? Então essa inteligência artificial, ela faz toda essa questão aí. Então tem um pacote, um plano menor, intermediário e maior. Então tem para todo mundo, para quem está começando, para quem precisa de atração, né, de leads. Então tem esse menor. Tem para quem precisa de leads, mas também precisa de uma estruturação, ou seja, uma pessoa que já está faturando bem, tem trabalho e tudo, porém precisa de mais trabalho, mas precisa também de organização, senão vai se embolar toda ali no comercial. E para essa pessoa, que além de captação, além de estruturação comercial, também precisa de inteligência artificial, também coloquei, se eu não me engano, questão de social media, aí eu delego algumas funções aqui dentro desse pacote, mas é um plano de R$ 1.197. Esse é o plano, é o preço protagonista, né, que eu digo, eu sempre dou dois preços, né, um preço fechando em reunião, porque a gente tem custo operacional, a gente tem, poderia economizar muito mais custos e tempo, não custo só de custo financeiro, mas custo de energia, de tempo, né? Então, essa economia que eu tenho, né, de não precisar ficar mandando follow-up, ficar conversando no WhatsApp ou ficar tendo que mandar proposta, etc. Esse custo que eu tenho, eu passo para o preço para o nosso cliente final, né? Então eu tenho dois preços, um preço maior fechando depois e um preço menor fechando em ligação, em reunião ali. Show? Então é isso, esse foi o vídeo, né? Quantos leads se cadastraram até hoje, né? Hoje se cadastraram 4 leads, só que só 2, esse daqui também eu acho que confirmou, pelo menos no WhatsApp mandou mensagem. Essa moça que eu liguei não atendeu, então hoje se cadastrou 4. Uma era de tarde aqui, também nem me respondeu, ou seja, eu já apaguei, né? Por quê? Nem me respondeu, então não é nem no show, porque nem me respondeu. Então, das 4 que cadastraram hoje, só 2 pessoas responderam, deram uma leve confirmação ali. Essa Karen, ela confirmou de fato, essa Wendy aqui não confirmou, eu vou precisar ligar para ela de novo, né? E essa Carolina, até agora nada. Então, de 4, 2 meio que confirmadas, sendo uma bastante, confirmou mesmo, né? Então, ainda tá tendo esse problema de pessoas agendar e não responder e tudo mais. E eu coloquei lá na landing page, tá? Para ver se melhora também. Coloquei lá para a pessoa comparecer, que assim que ela agendar o dia e horário, ela vai receber uma mensagem de confirmação no WhatsApp dela. Deixa eu entrar aqui nessa parte da landing page que eu vou mostrar para você, aí a gente já finaliza o vídeo, fechou? Vamos lá. Aqui, ó, no final eu coloquei o seguinte: agende somente se realmente, só se realmente você, só se você puder participar. Nossa equipe vai te enviar uma mensagem pelo WhatsApp com um link para confirmar a sua reunião. Então eu coloquei isso daqui, ó, bem evidente,
para a pessoa ver, ó, de vermelho, agende só se puder participar, né? Mas ainda assim, o pessoal agenda ali e acaba que não consegue, pode ser por conta de tempo, pode ser por conta que, putz, nesse meio tempo arrumou um trabalho, arrumou um imprevisto e tudo mais, e a gente precisa utilizar o follow-up, né? Precisa continuar o relacionamento ali com a pessoa, precisa continuar chamando ela, até ela reativar o contato com a gente e a gente tentar ali fazer alguma reunião. Mas pode ser que a probabilidade de a pessoa estar faturando baixo e ela ser mais desligada, né, é alto. Agora, aquelas pessoas que já tem uma certa organização no trabalho, putz, já tem uma ambição um pouco maior, etc., não está naquele começo, tem um pouco mais de comprometimento. Pelo menos é isso que eu sinto nas reuniões. Aquelas pessoas que, putz, é bem desorganizada e relaxada, geralmente é o que não comparece, geralmente é o que está faturando muito, muito, muito baixo, não consegue pagar nem $297. Agora, aquelas pessoas que são mais organizadas, tem ali algumas pessoas trabalhando junto e faturam um pouco mais, são pessoas mais interessantes. Show? Beleza. Então, meus queridos, fechamos aí o nosso primeiro contrato. Então, primeira semana, cara, não deu nem 7 dias. Deu nem 7 dias? Não, porque amanhã vai dar sábado ainda, a gente começou o funil no sábado e inclusive foi um erro meu. Porque foi um erro meu, já pega ouro do início ao fim do vídeo. Por que foi um erro meu? Porque se a pessoa agenda sábado, ela vai agendar só para segunda-feira. Por quê? A minha agenda sábado e domingo estavam fechadas. A minha agenda sábado e domingo estava fechada. Agora eu abri essa semana minha agenda para sábado, né, para amanhã. E eu não vou rodar o funil amanhã, sábado, nem domingo. Domingo talvez eu rode, né? Mas no domingo a pessoa, né? Eu prefiro nem rodar. Vou começar a rodar ali na madrugada, meia-noite, né? Ali de segunda-feira, ou melhor dizendo, às 23h59 de domingo, vai rodar madrugada de segunda, né? E aí sim vou rodar. Então hoje, sexta-feira, eu já vou parar o funil. Sábado, domingo, deixo ali descansando, né? Volto só na segunda rodando esse funil. Qual é a meta? Qual é a meta? Nós estamos nos aprimorando, principalmente porque é outro idioma, é diferente, né? Outro modelo, outros tipos de pessoas, né? Outros perfis de pessoas. Então a gente está se aprimorando ainda. Qual que é a meta? Com esse mesmo investimento, nós fecharmos aí três contratos na semana seria excelente com esse mesmo investimento. Qual meta de custo por aquisição de cliente? R$680 para voltar um cliente de 1.475. Aí tá top, porque aí depois o contrato é recorrente, né? Mas fechando 3 por semana assim seria perfeito, seria fenomenal. E isso dá 2.000 por semana, né? E 2.000 por semana voltando 1.500 vezes 3, 4.500, vamos colocar 4.000. Investir 2 para voltar 2 líquidos no meu bolso, tá ok. No final de um mês são 2, 4, 6, são 8.000 líquido no meu bolso. No próximo mês, vamos dizer que saíram de 8, saíram 2 clientes e ficaram 6, né? 6 vezes 1.500 já vai dar quanto? 3 é 4.500, 4 vão ser 5, 6.000, 7.500, 8, 9, vai dar uns 9.000, né? Fora os que nós vamos captar para o próximo mês, então vai virar uma bola de neve. A meta é 50k de faturamento. A meta é 50k de faturamento até dezembro. Então, vamos torcer, vamos para cima, bora fechar esses contratos aí. Tamo junto. Comenta aqui embaixo. Eu sempre esqueço de pedir para vocês seguir, comentar, compartilhar. Principalmente comenta aqui o que você está fazendo, o que você já fez. Enfim, bora trocar uma ideia.